Olá, pessoal! Vamos fazer esse lindo poncho em tricô, lembrando a vocês que o poncho é um tamanho único. Eu sou Cláudia Maria, professora de tricô e crochê. Vamos conferir a lista de materiais para dar início a essa linda peça. Para fazer esse poncho, eu vou utilizar 3 novelos do fio Harmony da Círculo, na cor 2931. Agulha para tricô, a número 6 pode ser a circular ou a reta. Agulha para tapeçaria, marcadores e a tesoura. Eu vou iniciar esse poncho colocando 130 pontos na agulha. É uma peça única e vou começar pela barra. Pontos na agulha. Agora eu vou trabalhar carreiras de ida e volta em pontos meia. Vou fazer 8 carreiras para formar 4 cordões de tricô. Então, eu vou até o final, viro o trabalho e volto em pontos meia também, até eu completar 8 carreiras. Tenho aqui, olha, 8 carreiras em pontos meia, então eu tenho 4 cordões em tricô. Agora eu vou mudar o ponto. Eu vou trabalhar com 3 pontos de borda em pontos meia. E agora eu vou mudar para fazer aqui, olha, 3 pontos em tricô. E aqui eu vou fazer uma trancinha com 2 pontos em meia. Então, eu vou, olha, nesses 2 pontos, eu vou lá atrás, pego o segundo ponto, faço um ponto meia e venho aqui e faço o primeiro ponto também em meia. Então, eu cruzei aqui uma trancinha. Agora, eu sigo 3 pontos em tricô. Novamente, a trancinha com 2 pontos. Eu teço, olha, o segundo ponto, pegando lá atrás um ponto meia. E aqui na frente, outro ponto meia. E solto os 2 pontos. E vou repetir. 3 pontos em tricô. E a trancinha com 2 pontos. Teço o ponto lá atrás em meia, seguro ele na agulha, porque não dá para tirar, e faço o primeiro ponto também em meia e solto os 2 pontos, tá? E assim eu vou, olha, até o final da carreira. Finalizei aqui a minha carreira, olha, igual eu iniciei. Aqui eu fiz a minha trancinha, 3 pontos tricô e 3 pontos meia, que é a minha borda. Viro o meu trabalho, vou fazer aqui meus 3 primeiros pontos em meia, que vai ser a minha borda. E agora eu vou trabalhar da seguinte maneira, olha, eu tenho aqui os meus 3 pontos. Então, eu vou fazer 3 pontos meia, para ficar tricô do lado direito, e 2 pontos tricô, que é a trancinha. Então, eu repito, 3 pontos em meia, e 2 pontos em tricô. E assim eu sigo. Finalizei a minha carreira do avesso, estou do lado direito novamente, então eu vou fazer meus 3 primeiros pontos em meia, que é a minha borda. Agora eu venho à minha frente, 3 pontos tricô,
E aqui eu tenho a trancinha, que é em pontos meia. Faço o segundo ponto, volto, faço o primeiro e tiro os 2 da agulha. E repito, 3 pontos em tricô e a trancinha. Então, agora, eu vou repetir essas 2 carreiras. No direito, dessa maneira, olha, fazendo a trancinha e 3 pontos em tricô. E o avesso, eu volto acompanhando os pontos, tá? Eu vou dar uma adiantada e volto mostrar para você. Eu fiz, desde aqui do início até onde eu estou parada, 42 centímetros. Agora eu vou fazer um acabamento para formar o decote, tá? Eu vou trabalhar em pontos meia por 8 carreiras, carreiras de ida e volta em pontos meia. Quando eu fizer aqui as minhas 8 carreiras, eu volto mostrar para você. Já fiz aqui, olha, 8 carreiras em pontos meia, formando assim 4 cordões de tricô. Agora eu contei os pontos, achei o meio aqui, ó. E do meio eu marquei 22 pontos para um lado e 22 pontos para o outro lado, que aqui eu vou formar o meu decote. Então, esses pontos eu vou arrematá-los, tá? E vou continuar aqui a carreira, vou mostrar aqui para você, tá bom? Posicionei aqui as minhas agulhas, agora eu vou começar a arrematar, olha, 22 pontos de um lado, 22 de outro, então eu vou arrematar 44 pontos para o meu decote. Então eu faço o primeiro ponto em meia, segundo, e tiro um sobre o outro. Faço mais um ponto e vou arrematando dessa maneira, olha. E assim eu vou até eu chegar lá, não no meio, aqui no outro marcador. Arrematei aqui todos os meus pontos do decote e agora eu continuo a carreira até o final. Finalizei aqui, olha, a minha carreira. Agora eu vou trabalhar 2 carreiras desse lado, olha. Então eu vou voltar e ir novamente, antes de repor os pontos aqui no decote para eu fazer o outro lado. E desse lado também eu vou colocar o meu fio aqui e vou fazer 2 carreiras para depois unir com os pontos que eu vou repor com o outro lado, para depois descer o outro lado do poncho, tá? Então eu vou virar aqui meu trabalho e vou fazer 2 carreiras em pontos meia para formar um decote um pouquinho mais aberto, tá? Para não ficar muito rente ao pescoço. Por isso, essas 2 carreiras em pontos meia. Já fiz aqui, olha, as 2 carreiras desse lado. E agora eu vou vir com a próxima carreira e já vou repor os 44 pontos. Só que desse lado não está pronto ainda as 2 carreiras, tá vendo? Tá faltando as 2 carreiras para os 2 lados ficar igual, tá? Então eu vou pegar, olha, esses pontos, vou passar em outra agulha e vou fazer as 2 carreiras aqui. Olha, só coloquei os pontos nessa agulha para segurar os pontos para eu poder trabalhar. Então agora, ó, deixei aqui o fiozinho, ó, peguei a ponta de fora do novelo e aqui eu vou fazer as 2 carreiras, olha, em pontos meia também, uma carreira de ida e volta.
Já fiz as 2 carreiras aqui também. E agora, olha, antes de cortar o fio, porque depois eu vou vir com a carreira, eu já vou desse lado repor os 44 pontos. Então, você pode pôr da maneira que você está acostumada a fazer. Eu vou repor, olha, dessa maneira. Eu vou fazer um ponto, que eu tô do lado avesso, coloco na agulha. Pego o mesmo ponto, coloco na agulha. Então, eu já coloquei 2 pontos. E assim eu vou, olha. 3, 4. Vou fazendo e colocando, até eu completar os 44 pontos. Pronto, já recoloquei aqui os meus pontos. Agora eu vou virar aqui o meu trabalho e vou iniciar mais 8 carreiras em pontos meia. Chegando aqui, eu já pego os pontos aqui à espera e sigo a carreira, mas eu vou aqui mostrando para você. Então, eu vou vir aqui. E vou trabalhar em pontos meia. Já começo a contar que essa é a primeira carreira das 8 que eu vou fazer. Cheguei aqui onde eu vou ter que, olha, trabalhar esses pontos que eu recoloquei. Segura bem firme aqui o seu fio e trabalha esses pontos em pontos meia. Aí você vai trabalhando todos os pontos, fazendo carreiras de pontos meia até você completar 8 carreiras. Aí eu volto a mostrar para vocês que nós vamos descer o outro lado do poncho, tá? Já fiz aqui, olha, as 8 carreiras em pontos meia, então eu tenho 4 cordões, como aqui na frente. Vai ficar esse detalhe, ó, super bacana sobre os ombros. Então, agora eu vou repetir esse ponto, descer o outro lado do poncho. Então, aqui eu vou fazer os meus 3 pontos de borda em pontos meia. Agora, vamos fazer o desenho. Então, eu tenho 3 pontos tricô e aqui a minha trancinha, tá? Tá faltando um ponto. 3 pontos e aqui eu faço a minha trancinha, pegando o ponto lá atrás e teço agora o da frente e solto os 2. 3 pontos em tricô e a trancinha. Teço um ponto meia lá atrás e teço o da frente. E assim eu vou repetindo esse ponto aqui, bem bonito, olha, até eu atingir o mesmo comprimento desse lado do poncho, tá bom? Então, eu vou dar uma adiantada, porque agora é repetição, e lembrando que o avesso sempre você volta acompanhando os pontos. Onde for meia, faz meia, onde for tricô, você faz tricô, tá bom? E assim a gente segue. Já fiz, olha, o mesmo comprimento do outro lado do poncho e tô parado aqui. Então, agora eu vou trabalhar as 8 carreiras em pontos meia, para formar aquela barrinha em cordões de tricô. Então, vamos lá. Então, carreiras de ida e volta, somente em pontos meia. 8 carreiras e volto para arrematar com você. Já fiz as 8 carreiras em pontos meia, agora eu vou arrematar todos os pontos, fazendo um meia,
mais um meia, passo o primeiro sobre o outro. E assim eu sigo, ó, fazendo um ponto e passando. Não precisa ajustar muito os pontos, deixa bem normal, tá? Arrematei todos os pontos, agora eu corto o fio, aí eu passo o fio dentro dessa argolinha, que é o último ponto, e com a agulha de tapeçaria, eu arremato esse ponto. Levo ele lá pro lado avesso, e aqui eu finalizo pela trama aqui do tricô. Agora para ficar, olha, bem firmezinho, olha, nem aparece ali. Você abre o fio aqui ao meio. Coloca uma das partes na agulha. Agora você dá mais um pontinho. E aí você amarra esses 2 fios. Dá uns 3 nozinhos, olha, para ficar bem firme. E corta. Olha, o nozinho some aqui pela trama do tricô. Agora eu vou fazer isso também com o fiozinho lá do início e também aqui do decote, tá bom? Arrematei todos os fiozinhos que ficaram por dentro e assim esse poncho ficou pronto. Espero que vocês tenham gostado.